Fala, nação rubro-negra! Vamos a mais um vídeo aqui de corte ali do canal F360, ou melhor, canal ESPN Brasil, e o programa ali F360. E tem notícia ali bombástica, hein? Carro de Rossi é atingido por disparos no Rio de Janeiro, isso, hein? Tentaram assaltar ali jogadores do Flamengo. Isso e tudo muito mais agora aqui, lembrando, créditos ali na descrição para ESPN Brasil. Galera, após o jogo de ontem, vamos ver aqui também, vamos ver aqui as opiniões ali e mais informações ali sobre o jogo de ontem do Flamengo, que não foi muito bom, ou melhor, não foi nada bom, né? O jogo de ontem. E ao final do vídeo ali eu deixo as minhas opiniões ali. Aproveite e já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos ao vídeo. Lembrando, créditos ali na descrição para ESPN Brasil. Já o Flamengo vai ter que lutar aí, provavelmente, até a última rodada para conseguir a sua classificação. Tem 2 jogos ainda. Com certeza até a última rodada, né? A próxima não garante. Contra a LDU, os dois no Maracanã, contra a LDU e contra o Tátira. É bom isso, jogar as 2 últimas no Maracanã? Não sei, porque jogou no Maracanã contra o Central Córdoba e perdeu. Mas é bom quando você ganha. É melhor jogar onde? No Maracanã ou lá em... Não faz diferença. Não faz diferença? Não, o último jogo? Que diferença faz? Os 2 últimos? O Palmeiras jogou. Vamos lá. Tá, vamos pegar. Eu não tô querendo comparar os 2 times, eu tô querendo comparar a situação dos 2 times nos seus campeonatos. Perfeito. Tá bom? Corinthians e Flamengo. Né? O Corinthians também tem uma derrota pro Huracan. Em casa, para um time argentino, o Flamengo perdeu pro Central Córdoba. O Corinthians tem 2 empates, o Flamengo tem 2 empates. Né? Quem está com uma situação mais difícil, daí eu estou considerando que o segundo lugar já serve para o Corinthians. Quem está mais arriscado de cair fora? O Corinthians ou o Flamengo? Para mim é fácil. O Corinthians está muito mais arriscado. O Corinthians tem que jogar fora contra o Racing Montevideo, teoricamente. O Corinthians perdeu em casa pro Huracan. Não, mas o Flamengo perdeu em casa do Central Córdoba. Então a campanha é igual, os 2 têm 5 pontos, tá? Os 2 têm 5 pontos. Mas o Flamengo tem mais time que o Corinthians. Não. A questão não é o time, eu tô falando cenário de campeonato. Não é pra você, pra mim é. Eu tô falando cenário de campeonato. Independentemente disso, a situação do Flamengo é melhor. Por quê? Porque o Flamengo faz 2 em casa. O Corinthians faz 2 fora. Se ele ganhar... Você tá olhando o cenário do Corinthians e fala, vai ter que ganhar do Huracan na Argentina e vai ter que ganhar do Racing em Montevideo. Você olha pro Flamengo e fala, não, é só ganhar em casa. Teoricamente, sim, se ganhar em casa. Não é só ganhar, não é só ganhar. Depende do time, né? O Flamengo, o ideal um jogo é que por 2 gols. Um dos jogos tem que ser por 2 gols, mas é só isso. Talvez ele precise fazer mais, dependendo do que Não, acho que pelo saldo de gols, um dos jogos ser por 2 gols já... Se for contra ele, deu mais ainda, mas... porque o saldo de gols dos outros times também não tá... muito parelho, ele tá atrás, mas tá próximo. Mas ele precisa ganhar os 2 jogos, e precisa fazer, em um deles, uma vantagem maior do que um Isso contando que ele deu esse Central Córdoba empate em Quito. Porque se tiver um vencedor... já não... Daí só 2 vitórias só para você ver, para garantir. Só para você ver que isso não é uma regra, no ano passado o Botafogo estava numa situação complicada, jogou os jogos últimos fora, na fase de grupos, se classificou e foi campeão. Tinha perdido agora em o Botafogo casa. esse ano vai ter os 2 últimos jogos em casa e foi se fiando nisso para se classificar. Mas o que eu tô querendo dizer assim, apesar do Flamengo não estar convencendo na Libertadores como um todo, eu ainda vejo a situação do Flamengo como bem controlável. Não estou dizendo que é fácil, mas é controlável. É só vencer os 2 jogos em casa, um deles com 2 gols de diferença e se classificou. O Flamengo, na história da Libertadores, em todos os jogos da história do Flamengo na Libertadores, em casa, tem 72% de vitórias. 64 vitórias em 89 jogos. Fora de casa, ele tem 38% de vitórias. 35 vitórias fora de casa. Então, o Flamengo ganha mais quando joga em casa na Libertadores. Não é só o Flamengo, né? Isso em geral. Por isso é importante para ele. Vai acreditando. Ganhar da LDU. O jogo de semana que vem, antes de pensar na classificação, é uma final. Tem obrigação de ganhar da LDU em casa. É confronto direto, é para superar a LDU na pontuação. É para ganhar esse jogo. LDU sem o Brian Ramírez, um dos destaques do time que foi expulso. Vai acreditando em história, em estatística, que não joga bola e não ganha o jogo para você ver o que vai dar. Não. Rodrigo Jufo vai trazer informações do jogo e a gente volta a falar aqui. Vamos lá.
Fala, Bel, amigos do 360, aqui de Santiago del Estero, a mais de 1.000 quilômetros de Buenos Aires. O Flamengo ficou no empate com o Central Córdoba em 1-1, gols de Arrascaeta ali no iniciozinho, aos 10 minutos de jogo, e o Gaston Veron empatou para a equipe da casa, o que ainda deixou o futuro do Flamengo na Libertadores indefinido. O time precisava vencer para, quem sabe, até assumir a liderança do grupo, mas acabou com esse empate tropeçando mais uma vez e permaneceu na terceira colocação com 5 pontos. Agora o Flamengo leva o seu futuro na Libertadores para o Maracanã. São 2 jogos, um contra a LDU e na última rodada contra o Deportivo Táchira, que perdeu todas as partidas. O Flamengo podendo definir o futuro aí na última rodada contra a equipe venezuelana, jogando em casa. Fato que ainda não foi bom na Libertadores. A gente lembra que o único jogo que o Flamengo fez em casa foi a derrota para o próprio Central Córdoba por 2-1. O Flamengo quer mudar esse cenário agora e jogar bem, voltar a jogar bem dentro do Maracanã e conseguir essas 2 vitórias para avançar às oitavas de final e torcer por resultados para, quem sabe, conseguir a primeira colocação do grupo. Felipe Luiz, o diretor José Boto e também todo o elenco já falou abertamente sobre a importância de avançar em primeiro. O clima aqui no estádio Madre de Ciudades, aqui em Santiago del Estero, é de consternação. O time do Flamengo ficou bem satisfeito com a própria atuação. A equipe até conseguiu o gol no início, que animou os jogadores e a torcida que estava aqui presente, mas depois se viu envolvido mais uma vez pelo Central Córdoba. Não encaixou o jogo no Maracanã e também não encaixou aqui esta noite na Argentina, e o que irritou bastante os jogadores, que discutiam muito em campo o posicionamento, passes errados. Os jogadores estavam bastante irritados, principalmente os líderes do grupo, como o Danilo e o Gerson. Cerramos en muchos puntos y la verdad que bueno, no tuvimos un buen partido hoy, no venimos de un buen partido con Cruzeiro, así que hay que levantar a cabeça, seguir trabajando e mejorar. Tivemos chance de fazer o 2-0 ali, talvez seria uma outra história o jogo, mas como eu falei, é trabalhar e falar menos. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar. O que fica agora no Flamengo é a lei do silêncio e mais trabalho, voltar a jogar bem. Próxima rodada contra o Bahia em casa, para poder voltar a vencer depois dessa derrota para o Cruzeiro no final de semana e esse empate contra o Central Córdoba na Libertadores. O Flamengo quer voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para aí poder pensar na decisão contra a LDU, um jogo muito importante que vai ser preciso bom futebol e a torcida do Flamengo no Maracanã. Muito obrigado, Rodrigo Jufo. Pois é, no final de semana perdeu para o Cruzeiro, o Flamengo, passa um momento complicado aí, hein? E agora empatou. Eu queria tentar descobrir aqui, ou ouvir as análises dos amigos. O que acontece com o Flamengo? Jogou 2 jogos com o Central Córdoba, fez 1 ponto. Eu falei aqui no início do programa, né? Para mim, o Omar de Felipe, técnico do Central Córdoba, foi quem melhor identificou como controlar o time do Flamengo. Além do Leonardo Jardim? O Leonardo Jardim fez algo parecido, né? Porque ele, o Omar Fez de Felipe, depois também. já tinha feito, exatamente no jogo do Maracanã. É uma equipe que, obviamente, no plano técnico, é inferior ao Flamengo, né? Mas no plano tático, é um time... O Omar de Felipe é copeiro, ele ganhou a Copa Argentina ano passado, né? Ele consegue fazer o time para esses grandes jogos render. Ele não está focado no Campeonato Argentino esse ano, não foi bem, mas nos jogos de Copa tem jogado bem. Mas no primeiro tempo não tão bem, né? O Flamengo Jogou podia ter bem, matado sim. Nessa do Arrascaeta aí. Jogou bem, poderia, assim. Qualquer plano de jogo tem seu gargalo. O Flamengo aproveitou numa jogada do Arrascaeta com o Gerson, teve a segunda chance, mas parou por aí depois. É um time que sobe a marcação, ele consegue ser muito intenso nessa marcação no campo de ataque. Apenas 17% das ações com bola no jogo aconteceram no terço ofensivo do Flamengo. 50% entre as intermediárias e 34% no campo de ataque, no terço de ataque do Central Córdoba, que subiu a marcação. O Flamengo até teve mais posse de bola a maior parte do tempo, só que era uma posse de bola no campo de defesa, pressionado, sem conseguir achar. O Central Córdoba recuperou 51 bolas. Muita antecipação, muita disputa individual. Ele, é claro, tem alguns erros técnicos, pela qualidade dos jogadores. Tem alguns erros cometidos pelo Central Córdoba em função de desgaste físico mesmo. O cara não está conseguindo mais, a perna não alcança.
Mas em termos de planejamento estratégico para o jogo, mais uma aula do Matheus Felipe. E foi um empate, né? Ele não ganhou o jogo. Foi um empate porque depois que ele faz o gol na cabeçada do Verón, o time dele abre o bico e ele acaba recuando um pouquinho, deixando o Flamengo chegar mais perto do ataque, não pressionava mais tanto lá em cima. Mas o resultado de empate para ele era ok para o Central Córdoba, porque vai jogar com o Táchira e possivelmente vai ganhar do Táchira fora de casa e vai se classificar. Está muito perto da classificação. Assim, o problema é que o Central Córdoba ele vai ter que ganhar do Táchira por 2 gols de diferença, acho que para se garantir um pouco mais. E para poder empatar com a LDU em Quito. Sim, mas são 2 jogos... Se ele ganha um e perde outro, se ele perde da LDU em Quito e ganha do Táchira, ele ainda está correndo risco, porque se o Flamengo ganha os 2, ele ficaria um tríplice empate com 11... Coloca aí na tela, por favor, amigos, a classificação do grupo. Você empatar o jogo. Tendo ver o jogo do Maracanã. Olha aí, ó, amigos. A conta dele não tá ruim, não. Aí, vira pra você. A questão Ele deu 8 pontos, tem o saldo de gols, tem tudo aí, ó, na tela. Olha aí, ó, 8, Flamengo 5 e Táchira 0. E aí? Vamos dizer que o Flamengo vai ganhar da LDU e do Central Córdoba vai a 11. Do Táchira, na última rodada. Desculpa, do Táchira. LDU e Táchira, os dois do Maracanã. Vamos dizer que o Flamengo vai a 11. Então, se o Flamengo ganhar os 2, por isso que ele tá... dos gols. Então, ele tá praticamente classificado. Daí, se fizer 2 gols, melhor. Porque ele vai, se ganhar os 2, ele vai a 11. Daí, a LDU vai ter perdido 1. Vai ter perdido o Flamengo. Vai no máximo a 11. Vai no máximo a 11 se ganhar do Central Córdoba em Quito. E daí, o Central Córdoba ganha do Táchira, vai a 11 e fica o tríplice empate. Só que o Flamengo saldo 0, se ele ganha os 2 jogos por 1 gol de diferença, ele vai pra saldo 2. No mínimo. No mínimo. A LDU tá com saldo 3. Não é suficiente. Mas a LDU vai ter perdido 1 gol, vai ter tomado 1 gol do Flamengo, né? Então ela perde esse 3, vai pra 2, digamos. Depende de quanto ela ganhar do Táchira. Exato. Agora, o Flamengo tem a vantagem de jogar o último jogo em casa contra o Táchira. Então ele vai saber, até se ele precisar de placar mais elástico, ele até sabe de quanto vai precisar. E essa confusão... Do quanto, se acontecer, e se tiver um de quanto o Central Córdoba, se ganhar, vai ganhar do Táchira. Isso. E de quanto a LDU, se ganhar, vai ganhar do Central Córdoba na última rodada. Essa conta é que LDU e Central Córdoba vai ser no mesmo horário, né? E o LDU em resumo, agora, que a gente não pode adivinhar os outros resultados, mas em resumo, é bom, além de ganhar os 2 jogos, golear. O Flamengo fazer gols. Fazer saldo, Saldo. Mas assim, não é que também precisa fazer uma goleada provavelmente 5-0. Bom. Não, é bom, mas se passar sufoco é melhor. É bom. Agora, isso tudo se a LDU vencer o Central Córdoba em Quito. Sim. Porque se empatar ou se o Central Córdoba vencer, basta o Flamengo ganhar os 2. Basta. Mas assim, basta. O que tem que melhorar? Agora, se o Flamengo não ganhar da LDU no Maracanã, aí complicou de vez. Aí azedou. Azedou porque vai ter começado a depender. Se empatar, ele vai no máximo a 9, é isso? Ele tá com 5? Com 5. Se ele empatar com a LDU, aí... E a LDU já vai ter ido a 9. Aí complica. Daí o Tem que ganhar os 2, é melhor não empatar. E daí o Flamengo fica talvez suscetível até Vai depender do resultado do... Não, é que o Flamengo... O 9 dificilmente classifica. E o problema é que se o Flamengo... Tem que ganhar os 2. Se o Flamengo não ganhar da LDU, ele corre o risco de um empate conveniente entre LDU e Central Córdoba classificar os 2. O que tem que melhorar no Flamengo? Abel, deixa eu só trazer um dado aqui. Ontem, no jogo em que a LDU venceu fora de casa o Táchira por 3-2, ela fez 3-0, depois tomou 2 gols. Mas o Táchira finalizou 39 vezes. 39 vezes. Fizeram 2 gols. Foram 8 grandes chances. E só fez 2 gols. Para treinar a finalização. O maior número de finalizações nessa edição da Libertadores, não contei as outras, só nessa. E o maior número de gols esperados, 4,56. É muito alto o número de gols esperados. E a LDU resistiu a isso. Quer dizer, resistiu. Tomou 2 gols, mas ganhou o jogo. Então é o time que inclusive, não tem tido seu goleiro titular. O Dida Domingues está suspenso. Ontem não teve o Ricardo Ade, que é o seu principal zagueiro. E conseguiu resistir. Ou seja, golear a LDU vai ser difícil. Embora não viva um bom momento, tá? O momento da LDU é ruim. O técnico está na corda bamba. Essa vitória de ontem deve ter dado a ele uma
um pouco de equilíbrio ainda, mas ele ainda tem jogo do campeonato local antes de jogar com o Flamengo. O time não joga um grande futebol, mas conseguiu resistir a esse tiroteio aqui, né? Tiroteio é a pior palavra possível nesse momento, depois do que aconteceu com o Flamengo hoje. Mas essas 39 finalizações levantam só 2 gols. Essa pressão toda, vai. Essa pressão toda. Ponderando, né, 2 fatores. O fator cansaço, que a gente já falou aqui, é um período complicado para todos os times brasileiros, que precisa ali dar aquela parada para descansar, para tentar recondicionar alguns jogadores. E além do físico, também a competência dos adversários, principalmente Central Córdoba. O Eugênio já destacou os méritos do Omar De Felipe, essa estratégia muito bem executada de saber o momento certo de pressionar lá na frente e uma pressão muito bem coordenada que tirou o Flamengo da zona de conforto. Mas, além disso, acho que tem um problema do Flamengo, que é algo que até o Filipe Luís já demonstrou algum incômodo, os próprios jogadores já falaram, que é a autoconfiança. Porque, às vezes, a autoconfiança do Flamengo flerta com a displicência. Então, ontem a gente viu o Arrascaeta. Tem sido o que se espera dele, o grande protagonista, artilheiro no Campeonato Brasileiro. Mas sai na cara do gol, uma bola para matar, para encaminhar o jogo, e falha ali, às vezes por uma falta de concentração. Não vejo um momento adequado para cornetar o Arrascaeta. Não. Pois é, mas... Tá fazendo gol todo jogo, mas o que eu tô falando, Abel, é de conseguir manter uma concentração e uma mobilização durante 90 minutos. O que no nível do Flamengo também é difícil, porque os caras são tão bons individualmente, né? Você pega De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, só esse meio-campo é muita qualidade reunida. E é natural que esses caras, até por saberem do potencial que tem individual e coletivo, em alguns momentos pensam, olha, se a gente relaxar aqui, dá para resolver ali na frente. Falta mais concentração e foco 100%? Não acho que seja tipo o Palmeiras, é isso? Mas ontem, por exemplo, o Flamengo, tudo bem, estava pressionado, mas errou algumas saídas que não costuma errar. E até mesmo o Danilo, um cara experiente aqui. Para mim, eu vejo o Danilo se encaixa muito bem jogando como zagueiro. Tem uma bola que ele entrega no pé do jogador. Exato, e é erro de desconcentração, que baixa ali no momento e até voltar demora. Então a gente estava falando do Palmeiras. Qual é o grande mérito do Palmeiras do Abel? A resiliência e a constância. É um time que compete sempre. É um time que, quando não joga bem, às vezes ganha, porque consegue ali no físico compensar, na garra dos jogadores, e o Flamengo precisa disso também, porque o Filipe Luís, o trabalho de campo é muito competente. Então, ele está vivendo um período de oscilação, e a gente sempre falava, vai chegar um momento que o Filipe Luís, como todo treinador, vai oscilar, é preciso ter calma, respirar, não é o fim do mundo, e mesmo com a classificação agora, de certa forma, ameaçada, eu vejo que ainda é contornável, mas é preciso que exista também, do lado do Filipe Luís, a capacidade de jogar além do domínio e além do controle de posse de bola. E aí é jogar... a Central Córdoba conseguiu tirar o conforto da saída de bola? Vamos usar mais a bola longa? Vamos tentar fazer que com o Pedro e o Bruno Henrique lá na frente eles tentem ganhar no confronto físico? Mas aí entra o Filipe Luís também, não são só os jogadores. É isso que você está dizendo. É isso que eu estou falando. Desculpa. Mas a responsabilidade do técnico de enxergar isso, é claro que ele tem de cobrar efetividade, um melhor índice de acerto de passes, mas também do treinador de entender que quando a equipe oscilar, quando o adversário do outro lado tiver uma boa leitura para pressionar lá na frente e tirar o conforto da saída de bola, ter uma carta na manga, ter uma saída diferente e aí a competitividade dos próprios jogadores, de sentirem no campo, olha, hoje não vai dar na nossa bola, não vai dar na nossa qualidade. Então a gente precisa ser mais intenso, a gente precisa subir a rotação do jogo. Então é algo que é difícil para um clube como o Flamengo, um time muito qualificado, ter essa mentalidade. Olha, às vezes você vai ter de abrir mão da bola e competir um pouco mais, sujar ali o calção. Isso foi ontem, mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, é mesmo erro? Não, também. O Leonardo Jardim pressionou lá na frente e o Flamengo, muitas vezes, ficou refém de um jogo. Vamos sair de bola de novo, mas está tudo fechado por aqui. O Cruzeiro congestionando o meio-campo. Então, é entender esses momentos de jogo
que não vai ser na qualidade. Achar alternativas. E ainda mais em Libertadores, Abel. A Libertadores impõe esse tipo de desafio. De repente você pega... Tem o time do Libertad, por exemplo, está no grupo de São Paulo. Muito físico, extremamente físico. Dependendo do jogo, você não vai conseguir ganhar dos caras na bola. Você vai ter que subir a rotação de intensidade, ganhar mais confrontos físicos no meio-campo para ser superior e, às vezes, até para ter a bola. Então, para mim, o Flamengo precisa encontrar esse equilíbrio em ter a sua ideia de jogo estabelecida. Isso é um grande mérito do Felipe Luiz, um time que joga com a bola, um time que quer atacar e ser protagonista, mas saber ter essa leitura do cenário para não só variar a forma de jogar, mas mudar também a postura, ser mais competitivo em campo. Bira, o que você viu? O que precisa melhorar o Flamengo na sua visão? Acho que o Flamengo precisa ser mais constante no seu melhor. Acho que o Flamengo é o time capaz de praticar o melhor futebol entre os clubes brasileiros, mas está passando por um momento em que ele não tem conseguido fazer isso sempre. Daí talvez também porque adversários começam a estudar melhor, daí a Central Córdoba achou uma formulinha, achou uma maneira de anular um pouco o Flamengo e no jogo de ida. E alguns adversários, Bira, vão conseguir interditar essa forma do Flamengo. Exato. Não então, isso que eu tô... deixar a bola com o Flamengo. Exato, isso que eu tô falando. Assim, um achou uma solução ali, daí o outro vai lá, viu, o outro técnico... Todo mundo se estuda hoje. O outro vai lá, estuda, tenta alguma coisa também. Então, o Flamengo está num momento em que eu acho que tem que conseguir se impor com mais constância e o Felipe Luiz também começar a buscar planos B e Cs, que às vezes o plano A não está funcionando. Isso é normal do futebol, é normal de... o Abel estava... Né? O Abel outro dia... sempre se reconstruindo. A gente não estava aqui um bloco atrás, ou foi nesse bloco mesmo, A gente estava elogiando o Palmeiras, o Abel, a competitividade. Faz o quê? 3, 4 semanas, o Abel estava dando entrevista falando sobre, mas vocês estavam me criticando aqui, por quê? Porque o Palmeiras mesmo teve esse momento nessa temporada, momento que o Palmeiras não estava conseguindo jogar, em que os adversários conseguiam anular. E o Abel estava com dificuldade. Mas dificuldade por quê? Porque leva tempo também, não é assim, você chama o gênio da lâmpada, pede, faz o pedido e pum, o time já achou a solução. Você tem que treinar, usar em campo, ver se funcionou, entendeu? Então, Difícil é treinar. E difícil é treinar. Além de tudo, muitas vezes você tem que treinar em campo, né? Você tem que testar a solução em jogo. E não faltam opções para o Felipe Luiz em termos de elenco, para ele mudar, às vezes, a forma de o time jogar com mudança de jogador, de escalação, não é? O que eu tô querendo dizer é que é normal o time passar por esse momento. O Flamengo tá passando agora, é ruim porque o torcedor do Flamengo está passando um pequeno susto sobre não passar de fase na Libertadores. Eu acho que passa, eu acho que o Flamengo ganha esses 2 jogos e assim, nem vai ser tão susto assim. Mas dá um sustinho. Você olha a tabela, está em 3º lugar depois de 4 rodadas. O Palmeiras passou esse momento quando? Na reta final do Paulista. Não prejudicou a Libertadores, o Palmeiras está fazendo a melhor campanha, mas acabou prejudicando o Paulista. O Palmeiras faz uma reta final do Paulista em que tem dificuldade contra o São Paulo e contra o Corinthians acabou perdendo a final. Normal, acontece com todos os times ao longo de uma temporada. Assim, o time do Jorge Jesus teve aquele... com o Real Madrid. O time do Jorge Jesus foi aquela coisa de ganhar todos os jogos, sei lá o quê, mas aquilo é muito fora da curva. O normal é o que a gente está vendo agora. Mesmo o Flamengo, que eu considero o melhor time de elenco, de potencial e de futebol já apresentado em algum momento, mas tá oscilando agora. Você citou agora há pouco, Bira, o Abel. E o Abel deu, semana passada, se não me engano, uma entrevista, quando ele construiu uma expressão que eu acho que é exatamente essa, se não for exatamente a parecida. Ele disse que um time de futebol é uma obra eternamente inacabada. É isso, porque a cada dia você tem que construir novas opções, novas situações, porque os adversários vão tapando os buracos. Opa, aqui não vai dar, então tenta pelo outro lado. Assim, agora o outro já entendeu que você faz assim. Você vai ter que... É um joguinho... Esse é o jogo do treinador. Você tem uma base a partir da qual você trabalha, conceitos básicos, mas a partir desse momento que você estabeleceu essa base, você precisa ir sendo camaleônico, né? Se transformando para surpreender os adversários a cada partida. Então, a dificuldade agora é treinar para encontrar para desenvolver esses novos conceitos, coisa que não consegue acontecer com o Flamengo. Só para pontuar ainda no plano físico, a gente já falou o número de jogos, no final de semana,
O Central Córdoba tinha um jogo decisivo do Campeonato Argentino que valia para ele a classificação. Ele botou o time todo reserva e perdeu o jogo. Abriu mão de se classificar no Campeonato Argentino porque a prioridade dele era jogar com o Flamengo, que não pode fazer a mesma coisa contra o Cruzeiro. Só que pelo menos ele conseguiu o resultado que ele queria, né? Roberta Barroso. Desculpe, Bira, porque a Roberta Barroso pede passagem porque o Flamengo teve problemas em campo, né? Saiu na frente, acabou sofrendo empate. E fora de campo também na chegada ao Rio de Janeiro com jogadores ali com problemas de segurança. A Roberta vai trazer todas as informações porque ela está em frente a uma delegacia no Rio de Janeiro. O que aconteceu exatamente, Roberta? Bom dia. Bom dia, Abel. A gente está aqui na 21ª DP, que fica em Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, porque os jogadores do Flamengo sofreram uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira. Desembarcaram aqui no Rio de Janeiro, depois desse empate por 1-1 com o Central Córdoba, e foram surpreendidos na linha amarela. Em nota, o Flamengo, inclusive, divulgou que o carro do goleiro Rossi foi alvejado por 4 tiros. Ninguém ficou ferido, os jogadores já estão em casa. Lembrando que hoje tem treino na parte da tarde. A gente está por aqui tentando conversar com o delegado responsável pelo caso. O que a gente pode trazer também para o fã de esporte é que 2 outros motoristas, hoje mais cedo, fizeram registros por aqui porque foram assaltados praticamente ali na mesma altura onde os jogadores teriam sofrido essa tentativa de assalto. Esse motorista até foi orientado, pelos assaltantes para que se jogasse no chão. Ele teve os pertences e o carro roubados. E também uma outra motorista teve esses pertences roubados e fizeram esses registros. Então, essas 2 pessoas registraram esses casos aqui na 21ª DP. A gente acompanhando tudo de perto. Lembrando que já virou rotina toda essa violência no Rio de Janeiro. Outros jogadores, esse ano mesmo, no início do ano, atletas do Fluminense também foram assaltados ali num arrastão na linha amarela. E o goleiro Rossi divulgou agora há pouco uma nota sobre esse ocorrido. A gente então coloca na tela para vocês. O Rossi disse que hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação, Abel. Infelizmente, hoje a gente não fala de esporte, fala dessa situação complicada, essa violência que assola aqui o Rio de Janeiro. Abel, eu volto com você. Verdade, muito obrigado, Roberta. Infelizmente, essa violência que assola o Rio de Janeiro e várias cidades no nosso Brasil, um país extremamente violento, agressivo, racista, violento contra as mulheres, assassino contra as mulheres, enfim, é a realidade que a gente vive e que a gente tem que tentar combater das diferentes formas possíveis. É muito triste tudo isso. É isso aí, nação. Como vocês viram, os jogadores aí do Flamengo, passou aí por essa tentativa de assalto aí. E ali também o goleiro Rossi, atiraram ali no carro do goleiro Rossi. Ainda bem que eu creio que todos os jogadores do Flamengo ali, os carros são blindados, porque Rio de Janeiro, já sabe como é que é. Então o goleiro Rossi aí, o carro levou 4 tiros. Ainda bem que foi o carro e que o carro é blindado, mas tá tudo bem aí com os jogadores do Flamengo com este caso. Já no caso ali da Libertadores, o negócio tá meio complicado pro lado do Flamengo, viu? Complicado assim, entre aspas. Tem como o Flamengo reverter a situação, mas para isso o Flamengo vai ter que aproveitar que vai estar jogando em casa e fazer aquele baita jogaço, sabe? É ganhar ou ganhar e ponto final. Empate pra gente não serve, tem que ser vitória. Dava pro Flamengo ter ganhado ontem, O Arrascaeta, principalmente, ele teve uma segunda chance ali de fazer o segundo gol, cara, mas não sei o que passou na cabeça dele, que ele praticamente deu a bola ali de graça pro goleiro, sinceramente. Mas é fácil pra gente falar, qualquer lance
que acontece no futebol, é fácil pra gente que tá de fora falar, mas eu quero ver se a gente estivesse lá jogando. Gente, é uma reação, é rápido. A pessoa tem que ser rápida ali na hora que tá jogando. A pessoa tem que tomar uma decisão rápida às vezes. Então, nem sempre vai dar certo o que a pessoa planeja ou o que a pessoa pensa ali na hora para agir rápido. Então, paciência, galera. Eu sei, é óbvio, né, que a gente quer a vitória ali do nosso Mengão. E teve uma coisa que ficou passando aqui pela minha cabeça, tá? Flamengo começou a jogar um pouco mal aí esses últimos jogos. E vocês não sabem o que eu pensei. Jorge Jesus tá livre, hein? Eu acho que a cabeça ali do Felipe Luiz deve estar um pouco assim, sabe? Jorge Jesus está livre. Já imaginou, galera? O que vocês acham aí, hein? Vocês acham que seria bom Flamengo trazer? Se... tá? Não pode acontecer isso, viu? Não pode acontecer isso. Mas estou falando se acontecesse do Flamengo ser eliminado na Libertadores agora. Vocês acham que seria bom Jorge Jesus no Flamengo? De volta no Mengão? O que vocês acham? Deixa sua opinião ali abaixo nos comentários. Lembrando, créditos também ali na descrição para ESPN Brasil. Se liga aí no nosso canal, galera, porque mais tarde tem mais vídeo do nosso Mengão. E dá aquela força para que eu possa continuar trazendo aí esses vídeos aí do Flamengo, porque não é fácil. Minha situação também não tá fácil, mas eu dou o meu de melhor aqui. Claro que tenho que melhorar ainda mais nos meus vídeos, no meu áudio e tudo, mas aos poucos a gente vai melhorando. Mas agradeço desde já a todos aqueles também que já estão inscritos aqui no meu canal. Um abraço aí, gratidão mesmo por vocês já estarem inscritos. Aqueles também que assistem aí os meus vídeos e espero que eu possa trazer mais e mais vídeos aí melhores ainda e que eu vá melhorando a cada dia mais e que vocês me dêem essa força aí, tá certo, galera? Então se inscrevam aí no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, comente ali abaixo o que você achou aí sobre o jogo do Mengão, qualquer coisa aí que você ache sobre o Flamengo. Desde já um abraço e até o próximo vídeo.